Aqui, Senhor Jesus, vem e toma o teu lugar na minha casa agora, Senhor. Enche a minha casa de saúde, de paz, de tranquilidade, Senhor. Faz desse tempo na tua presença um tempo abençoado, um tempo cheio da tua presença, Senhor. Deus, eu te peço, ó Pai, se alguém estiver agora assistindo a gente aqui, estiver com o coração apertado, ó Pai, estiver com medo, angustiado, que o Senhor lance fora todo esse medo, ó Pai, e encha com a tua presença, ó Pai. Se alguém está assistindo ali agora, está feliz, alegre, ó Pai, que esse coração seja ainda mais cheio da tua alegria, Senhor. É isso que te pedimos aqui nesse instante, que a tua paz tome conta desse lugar aqui, Senhor. No nome de Jesus que oramos. Amém, amém e amém. Deus abençoe você que está assistindo a gente hoje aqui. Muito obrigado pela tua presença nessa live. A gente se reuniu aqui em alguns coordenadores aqui do ministério, né, para poder estar fazendo essa transmissão, e tem sido um tempo abençoado para a gente também, poder ter um tempinho de oração juntos aqui, a gente poder se encontrar, mas todo cuidado agora é importante, né? Tá todo mundo aqui lambuzado de álcool em gel, né? Tem uma piscina de álcool em gel ali que a gente pula dentro, atravessa e sai para cá. Tô brincando, mas olha só, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você tem orado? Você tem orado esses dias? Você tem se colocado diante de Deus? Tem acontecido várias lives aqui nessa igreja. O pastor Michel, 6 horas da manhã, eu tenho levantado para estar ali participando da oração com ele. Hoje o pastor Paulo Davi entrou ali, fez uma palhinha, um louvor junto com a gente, foi muito gostoso. E às vezes você deve estar falando assim, cara, eu abro o meu Instagram, é live em cima de live, em cima de live. Realmente, tem muita gente postando muita coisa. O mal também tem postado muita coisa, tem feito a parte dele sempre sorrateira, postando coisas complicadas para a vida das pessoas, e a gente como igreja, a gente não pode, né, virar as costas para isso. Então, como igreja, nós estamos juntos aqui hoje, para a gente poder orar junto. E aproveitando, falando sobre oração, eu estou aqui pregando aqui, está sentado aqui, os coordenadores de um lado, do outro, estou me sentindo na Assembleia de Deus com os presbíteros do lado aqui. Se eu pregar alguma coisa diferente aqui, eu já tomo uma bicuda aqui do lado, né? Mas é muito bom, é gostoso estar aqui. E olha só, hoje eu queria fazer uma pergunta muito especial para você. O que uma oração pode mudar? Você crê que a oração pode mudar algo? Você crê que a oração pode transformar algo na tua vida? Muitas pessoas, pela correria do tempo, pelas coisas que têm feito, têm deixado a oração de lado. E às vezes, num momento como esse, como a gente está vivendo, as pessoas começam a retomar a oração, mas mesmo assim, muitas pessoas param e falam assim, mas será que adianta tudo isso de oração? Será que Deus não está cansado lá em cima? Será que não está batendo um e-mail atrás do outro lá? Tipo no Todo-Poderoso, né? As pessoas orando, 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 orando. Mas olha só, eu queria que você abrisse a tua Bíblia em Tiago 5, capítulo 5 de Tiago, versículo de 15 ao 18. A gente vai ler juntinho aqui. É uma palavra que eu gosto muito, porque muitas vezes a gente está sempre orando pelas pessoas, agradecendo pelas coisas, sempre colocando diante de Deus, pedindo sabedoria. Mas muita gente esquece aquilo que a oração realmente pode mover na nossa vida. Abriu tua Bíblia lá comigo, Tiago, capítulo 5, versículo 15 ao 18, e vai falar assim, a oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros, e orem uns pelos outros, para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. E ele orou outra vez, e o céu enviou chuva, e a terra produziu frutos. Essa palavra eu acho muito preciosa, porque você vai falar assim, pastor, mas Elias era Elias, né, cara? Você está me comparando com Elias, né? Quem sou eu para fazer o que Elias fez? Mas essa palavra fala que a oração de um justo é poderosa e eficaz. A não ser que você não se qualifique como justo, a não ser que a tua consciência esteja pesada o suficiente, e essa própria palavra vai falar sobre você colocar diante de Deus e pedir perdão pelos seus pecados. Mas aqui fala que a oração de um justo, ela tem eficácia. Se você está se perguntando o que uma oração pode mudar, uma oração pode mudar muita coisa. Mas olha só, a gente vive num mundo de imediatismo, a necessidade de conquistar as coisas é muito grande. E muitas vezes, pela nossa ânsia de querer ter as coisas cada vez mais, a gente acaba se afastando da oração.
A gente começa a acreditar na nossa força. A gente começa a acreditar em pessoas, porque pessoas podem mover a nossa vida. Porque fulano de tal pode me dar 1 milhão em 1 ano. Ele falou isso, eu comprei o livro dele. Paguei R$100 no livro e eu vou conseguir fazer isso. Muitas vezes a gente começa a acreditar nesse tipo de coisa. E a gente começa a mover. O nosso país tem passado momentos financeiros complicados, né? Existe uma expectativa de talvez complicar um pouco as coisas. E muitas vezes a nossa busca vai ser por essas coisas. As coisas rápidas, as respostas rápidas. E aí você fala assim, mas a oração demora. Será que a oração demora? Será que o efeito dela não é tão eficaz que vale até esperar um pouco de tempo? Nessa noite eu queria convidar você, que muitas vezes deixou de orar porque se decepcionou com pessoas, muitas vezes deixou de orar porque acreditou demais em pessoas, e pessoas que oraram, prometeram coisas para você. Mas eu falo para você, a gente acreditar em pessoas e querer que a oração vem dela, é algo muito complicado. As pessoas oram e falam com Deus assim como a gente está conversando. E muitas vezes a gente começa a acreditar no poder que vem de uma pessoa. Elias aqui, o texto não fala que ele era poderoso. Aqui fala que ele era justo. Esse texto aqui deixa bem claro isso. E muitas vezes a gente se coloca numa posição de poder de oração. Mas a Bíblia fala aqui algo diferente para a gente. Ela fala que a oração é bem mais do que isso. Ela fala de um Deus poderoso que a gente conversa diretamente com Ele. Se você tem deixado de orar, se a oração se tornou algo distante na tua vida, eu queria convidar você a acompanhar comigo. O que uma oração muda? O que ela pode mudar na sua vida? O primeiro sentimento que temos, quando alguém chega para a gente fala assim, estou complicado. Tá difícil as coisas para mim. E a pessoa vai olhar para você e falar assim, ora que melhora. São sentimentos confusos que tomam conta do teu coração, porque um vai ser aquele que você falar, tá bom, é mais um jargãozinho, né? Ora que melhora. Talvez você fique nervoso, fique irritado, porque você vai falar assim, você não sabe o que eu estou vivendo. Você não sabe o que eu estou vivendo, você não sabe o que eu estou passando. E aí você coloca para mim que eu vou orar e vai melhorar, eu preciso fazer algo, eu preciso agir. Eu não posso só ficar falando, eu preciso ir atrás. Mas se você ir atrás de alguma coisa sem sabedoria, não vai mudar nada. Uma das coisas que a oração muda na sua vida, ela abre portas fechadas. Abre a sua Bíblia em Mateus 7, do versículo 7 e 8. E ele vai falar assim, peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate a porta, ela será aberta. Nem sempre todas as portas que batemos na nossa vida estão abertas. Talvez aqui você vai questionar e falar assim, puxa, minha oração deve ter dado errado. Devo ter orado para o Deus errado, né? Porque aquela porta está fechada na minha vida há muito tempo. Mas olha só uma coisa interessante. Às vezes você ora e você fala assim, Deus, eu queria muito resolver a minha vida sentimental. E Deus coloca uma pessoa preciosa na tua vida. Como diria o meu amigo baiano aqui, coloca um belisco, né? É assim que falam na Bahia. Coloca um belisco, né? E aí você está lá todo feliz da vida, o que você faz? Você lembra de orar? Você lembra de encontrar com essa pessoa e orar e agradecer a Deus por ela? Às vezes você passa anos orando por um casamento, por uma família abençoada. E na primeira oportunidade que você tem dessa porta aberta, que é uma família na sua vida, e você ora pela sua família, você diz, Deus, obrigado pela minha família. Talvez você está em casa hoje, teus filhos não foram para a escola, você deve estar entediado, deve estar às vezes bravo, querendo ficar sozinho, pode até ter gritado com alguém na sua casa, mandando fazer silêncio. Mas eu tenho certeza que você orou para Deus e pediu uma família. Você pediu que pessoas estivessem com você. E se você não orou e fez isso, então você tem que orar agradecendo. Porque tem muitas pessoas que nesse momento estão sozinhas em casa, orando para ter alguém do lado. A oração, ela abre portas. Mas muitas vezes, ao orar e essas portas se abrirem, a gente deixa de lado e se esquece aquilo que Deus colocou na nossa vida. Nessa noite eu queria convidar você a cuidar bastante das portas que Deus tem aberto para você. É muito interessante a gente parar e pensar que Deus, Ele age nas nossas vidas, que Deus move as nossas vidas, que Deus abre as portas da nossa vida. Mas muitas vezes, as portas que nós oramos pedindo a Deus, não são portas boas para as nossas vidas.
Muitas vezes deixamos de lado a nossa sabedoria, muitas vezes deixamos de lado aquilo que Deus tem nos dado. Você orou por essa moto, Bruno? Tem um pessoal ali que está, a pastora Dona Irã está ali assistindo a gente ali, está doido para dar uma volta nessa moto tua aqui. Assim que passar isso tudo, ele disse que quer dar um rolê na tua moto. Você orou. E eu já vi você orando, agradecendo a Deus por essa moto. Eu já vi você fazendo isso. Muitas vezes a gente peça, Deus abre uma porta. E Deus abre. E a gente desperdiça. Muitas vezes a gente bate numa porta e fala, Deus abre a porta. E Deus quer cuidar de você e não abre aquela porta, porque é encrenca. Quando você arruma uma namoradinha lá, Baiano, é belisco, né? E quando é encrenca, como que chama lá na Bahia? É encrenca mesmo? Ó, é o mesmo, viu? Na Bahia eles falam português igual, olha só. O Baiano é nosso tradutor de baianês aqui. Toda vez que a gente está conversando alguma coisa, são dialetos baianos, ele faz a tradução para a gente aqui. E olha só que interessante. Muitas vezes Deus não abre aquela porta porque Ele sabe que está do outro lado. E aí o que você faz? Você vai lá e chuta essa porta. E você insiste. E aí você chega numa sala escura, fria, terrível. E você começa a orar para Deus. Deus, abre uma porta para eu sair daqui. Mas não foi Ele que te colocou lá. Foi você que escolheu isso. Foi uma porta que você forçou e que você entrou. Orar faz diferença? Faz. Porque orar pedindo que Deus abra uma porta, Ele vai abrir uma porta certa para você. Mas como que você tem orado pedindo essa porta? Você tem tirado um tempo para isso? Você tem perguntado para Deus se essa é a vontade dEle na tua vida? A gente já compartilhou várias vezes aqui que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Com certeza não é uma porta ruim, que é o bom, perfeito e agradável de Deus para você. Mas olha só, que mais que oração pode fazer diferença e mudar na nossa vida? Tem um texto que eu gosto muito, Efésios 6. Efésios 6:11 é muito conhecido, mas eu vou ler aqui junto com você aqui, o versículo 12. Ele vai falar assim, pois a nossa luta não é contra a carne, mas contra os principados e potestades malignos, contra os dominadores desse mundo, contra as trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Passamos boa parte da nossa vida lutando contra pessoas. Já percebeu isso? Seja porque ou essa pessoa não gosta de você, seja porque você talvez não goste dela, seja talvez porque você tem inveja dela, ou talvez simplesmente porque você fale, não tenho afinidade nenhuma. Só que toda vez que isso acontece, eu queria contar para você que existe uma torcida organizada. Que toda vez que nós lutamos com pessoas, não como esporte, não como prática esportiva, né, porque ali a gente não está lutando na forma de violência, se como esporte, a minha intenção não é machucar o meu adversário, mas muitas vezes lutamos no dia a dia, com as palavras, com aquilo que fazemos. E aí o que acontece? Existe uma torcida do mal. E sabe o que ela faz? Toda vez que você discute com a sua família, eles vibram igual você tivesse marcado um gol. Cada vez que você xinga alguém da tua família, essa torcida do mal vibra. Porque esse texto fala que a nossa luta não é contra a carne, mas contra os principados e potestades. E cada vez que você amaldiçoa aquilo que Deus colocou na tua vida, aquela porta que Deus abriu, você está jogando para o time errado. Você está jogando para o lado diferente daquele que você deveria. E olha só, sabe quando as pessoas felizes estão do seu lado? Sabe quando as pessoas estão vibrando do seu lado? Quando as pessoas estão motivadas do seu lado e você tem uma palavra desmotivadora para elas? Ou você tem uma crítica para fazer para elas? Sabe quando alguém se empenha para fazer algo legal, criativo, divertido, e você vai lá e traz uma crítica destrutiva, pejorativa, de algo que você não conseguiria fazer melhor? Ah, essa torcida vibra, grita o seu nome da arquibancada. Essa torcida infernal de principados e potestades, ela torce cada vez que você zomba de Deus. E cada vez que você mente para prejudicar alguém, e cada vez que você mente para você mesmo que Deus não é nada na sua vida, essa torcida maquiavélica carrega você nos braços como o melhor jogador que eles têm. Você pode olhar para isso e falar assim, puxa vida, mas isso é um pouco pesado. Mas olha só, existe sempre uma batalha antes de você começar a orar. Vai existir uma batalha enquanto você estiver orando. E vai ter uma batalha depois que você orar. Porque aí, essa torcida do mal perdeu você. Quando você começa a falar com Deus, você troca essa camisa e você coloca a camisa de Deus e você começa a jogar no time de Deus. Será que é bom jogar no time de Deus?
A Bíblia fala em Romanos 8,37 que com Jesus somos mais que vencedores. E cada vez que você estende a mão e ajuda alguém, você ora por alguém, e cada vez que uma pessoa aceita Jesus como único e suficiente Salvador, você cala esse estádio da maldade. Esse estádio fica em silêncio, porque você marcou um gol para Jesus. E aí sabe o que acontece? Aí o céu faz festa. Porque no céu tem uma torcida muito maior, vibrando por você, torcendo por você, acreditando em você. Quando você ora, você fala com o Criador desse lugar celestial maravilhoso. Você fala com o Criador dessa torcida que torce por você ser bom, que torce por você fazer o bem. Mas muitas vezes a gente prefere dar ouvidos àquilo que é o mal. E muitas vezes aquilo que sai da nossa boca não são palavras de bênção para a vida das pessoas. E muitas vezes aquilo que você fala na sua casa não é algo construtivo para a vida das pessoas. Nesse instante eu falo para você, você está em quarentena, está em casa com a tua família, ou se você está assistindo a gente aí agora, dê um glória a Deus. Fala, Deus, muito obrigado pela minha família. Deus, muito obrigado pela minha casa. Deus, muito obrigado porque eu estou aqui com a minha família. Nosso país não está em guerra, você não está num campo de batalha, mas você está num campo de batalha espiritual. Esse sim. Mas esse você está há muito tempo. Esse não começou agora, 2 semanas atrás, nem pouco tempo atrás. Esse você está desde o dia que você decidiu servir a Deus. Desde o dia que você escolheu Jesus como teu único e suficiente Salvador. Esse texto vai falar que a nossa luta não é contra a carne, mas contra os principados e potestades. Se você orar, o que mais muda? Ele abre as portas, ele te dá a vitória sobre os principados e potestades, mas ele faz algo muito tremendo também. Porque como que a gente vai lutar contra as forças espirituais? Olha só que legal. Abre lá em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3 e 4. Ele vai falar assim: pois embora vivamos como homem, não lutamos segundo os padrões humanos. As ferramentas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir as fortalezas do mal. Todos nós queremos ser vitoriosos, não queremos? Mas muita gente acha que a gente é vitorioso quando a gente está em cima de uma moto bonita como essa. Brunão é vitorioso porque ele serve a Jesus. Porque ele entregou a vida dele a Jesus. Porque o Deus dele é um Deus tremendo. Muitas vezes a gente se depara com batalhas que nós mesmos criamos na nossa vida. Veja um exemplo só. Quantas vezes você conhece pessoas que estão felizes na carreira profissional? Boa parte das pessoas que eu converso fala assim: eu queria mudar de área. Eu queria fazer outra coisa na minha vida. Estava assistindo agora, esses dias que a gente fica em casa, eu procuro, às vezes dou uma paradinha, eu estou editando os vídeos que você está acompanhando no nosso canal do YouTube. Se você assistiu os treinos da semana lá, né? O professor Fábio, o Leozinho, tá aqui os dois, vem aqui só um pouquinho aqui. Tá aqui, ó. Esse é o professor Fábio, tá aqui do ladinho, que vocês alguns já conhecem. Sigam eles no Instagram. Tá aqui o Mionzinho, nosso maratonista e fisiculturista de plantão. Né? Recebeu o convite da Grove essa semana para ser patrocinado, suplementação. Pensa bem, ora direitinho antes lá, não aceita qualquer marca patrocinar você, porque depois bagunça a tua vida, viu? Tem que ser exigente. Mas olha só, muitas vezes tem pessoas que não estão felizes com aquilo que fazem. E elas sempre vão estar reclamando. E vão falar que o trabalho é ruim, que o tempo dela é ruim, que a empresa dela é ruim, que aquilo que ela faz é ruim, que o ministério que ela serve é ruim. Mas esse texto vai falar que Deus te dá as ferramentas. Deus te dá sabedoria. Deus te dá discernimento. Muitas vezes, sair da carreira que você está parece uma muralha. Muitas vezes parece algo difícil de mudar na sua vida. Mas o que você tem feito para mudar isso? Às vezes eu pergunto para essas pessoas: você tem estudado? Está fazendo um curso? Está estudando alguma outra área? Ah, eu estou pensando em começar alguma coisa. Se você está pensando em começar algo, talvez você está pensando em começar a mudar algo na tua vida. Se você está pensando em mudar algo na tua vida e você está orando por isso, então ore para que Deus te dê as ferramentas certas. Você ser capacitado, como dentro do esporte, a prática do esporte é uma coisa tremenda, maravilhosa, muito gostosa.
Mas se você quer dar aula, quer ser professor, você necessita estudar. Seja dentro de uma arte marcial, a sua graduação, seja como educador físico, seja como profissional da área. E muitas vezes você vai parar e falar assim, mas eu queria tanto ser como o Minhãozinho, que está aqui com a gente aqui, queria ser seminarista, queria estudar teologia, queria ser pastor, né? E aí o que você faz? Você lê a Bíblia, você ora. Porque se você falar, eu tenho um chamado de Deus para servir a Deus, a primeira coisa que vai começar é ler a Bíblia e orar. E se você falar, eu tenho um chamado, eu não tenho um chamado de Deus para ser pastor, mas eu sei que Deus me usa no meu trabalho, é essa mesma Bíblia, é a mesma oração. Essas são as ferramentas poderosas de Deus na tua mão. Mas olha só, toda ferramenta tem que estar bem afiada, não tem, Baiano? Toda ferramenta tem que estar bem preparada. Um tempo atrás, não sei se o Antero está assistindo a gente aqui, ele estava assistindo agora há pouco, a gente estava numa mata, eu, o Léo, e mais um grupo, a gente estava abrindo uma trilhazinha, e de repente ficou escuro, e a gente não estava encontrando o caminho, para achar o caminho que a gente precisava. E a gente tinha um facão, mas não era o facão para abrir mata, né? Ainda bem que o braço do Léo estava afiado, né? E ele fez o facão cortar na marra, né? E o facão cortou, abriu o caminho, a gente conseguiu sair do lugar que a gente estava perdido, né? A gente não estava perdido, nós estávamos desencontrados, é diferente, né? É a mesma coisa, Baiano? Perdido e desencontrado? Em baianês é como? Perdido, viu? Então tá aqui, ó. Você quer saber? E olha só, o que aconteceu? Eu lembro que no outro dia, conversando com o Léo, ele falou, cara, meu braço está doendo muito, eu fiz muita força. E ele falou, puxa vida, cara, né? Se a gente não abre aquilo também, não sai dali, não sei o que ia acontecer, né? Muitas vezes, as ferramentas que Deus te dá não estão afiadas. E você vai ter que fazer muita força. Muita força física, muita força, às vezes, espiritual, porque você vai deixando de lado. Você está afiado na oração? Você está afiado na palavra? Quando você está afiado na oração e afiado na palavra, a oração muda a sua vida. A oração faz sentido. Perguntas como, Deus está me ouvindo? Será que Deus sabe o que eu estou sentindo? Você vai olhar na palavra e vai ver que Deus sabe o que você está sentindo. Mas eu estou angustiado porque eu não sei o que vai ser da minha vida. Deus sabe o que você está sentindo. Deus conhece o teu coração. Deus ama você e tem um plano maravilhoso para a tua vida. Mas olha só, perceba que as nossas melhores ferramentas não são deste mundo. São as ferramentas que Deus nos dá. São as ferramentas de manusear bem a palavra, são as ferramentas de uma boa oração. São as ferramentas da bondade, coisas que já falamos aqui em outros cultos, já oramos juntos. Mas mesmo assim, talvez você fale, tá bom, ela abre as portas. Ela me ajuda a vencer os gadarenos lá. Tá bom, vou orar um pouquinho. Então ela me dá umas ferramentas certas. Estou começando a me animar, estou gostando desse negócio. É igual um treino. Você chega às vezes do lado ali, fica meio assim, pensando. Aí você entra, vai embora, você fala, nossa, eu tinha que ter entrado para treinar. Às vezes o Brunão deve pegar a moto, olhar um dia meio garandinho e falar, será que eu saio? Será que eu não saio? Acabei de lavar a moto. Será que eu pego essa chuva? Será que vale a pena eu sair? Vai sujar. E aí você deixa lá na garagem, bota o filme no Netflix. E dali a pouco você percebe que a chuva passou, que o tempo está lindo e começa a ver as fotos das pessoas que foram. E que foram muito legal. Já aconteceu isso? Olha só, tá vendo? Isso acontece com os melhores motociclistas desse país. Inclusive o Brunão. Mas veja só, uma das coisas mais tremendas que eu creio que foi o que a oração mudou na minha vida, vem nesse texto agora. Abre tua Bíblia em Atos 12, do versículo 5 ao 12. Atos, capítulo 12. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos. Encontrou lá? Isso. Capítulo 12, versículo 5 ao 12. A versão que eu vou ler aqui pode ser um pouquinho diferente a história da tua, mas conta a mesma história, tá? Então Pedro ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes ia submetê-lo ao julgamento, Pedro estava dormindo entre dois soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere.
Repentinamente apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela, e ele tocou ao lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse, vista-se, calce as sandálias. E Pedro assim fez. E disse-lhe ainda o anjo, põe a capa e siga-me. E saindo Pedro seguiu, não sabendo que era real e o que fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Pedro achou que ele estava sonhando aqui. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles, e eles passaram. Tendo saído, caminharam ao longo da rua e de repente o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse, agora sei sem uma dúvida que o Senhor enviou um anjo e me libertou das mãos de Herodes e tudo o que o povo judeu esperava. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado de Marcos, onde havia muita gente que havia se reunido e estava orando. Uma das coisas mais tremendas que a oração faz na tua vida, ela te liberta. Muitas vezes o medo nos aprisiona. Muitas vezes a indiferença nos aprisiona. Muitas vezes o egoísmo nos destrói e nos aprisiona. Mas a falta de confiar em Deus é uma das prisões mais terríveis da nossa vida. A oração te liberta porque ela te aproxima de Deus. Porque a comunhão entre você e Ele se torna direta. Porque o agir, a transformação de Deus na tua vida se torna algo intenso. A oração não é um amuleto. A oração não é um mecanismo de sorte. A oração é uma ferramenta poderosa de Deus para você poder falar com Ele. Talvez você está sentado em casa, pensando um pouco na sua vida. E eu queria que você pensasse numa coisa. Que a oração nossa não influencia Deus. A oração nossa não muda os planos de Deus. Mesmo porque, como a gente falou aqui, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, para que mudar isso? Né? Mas a nossa oração ela tem que ser uma oração pedindo sabedoria. A nossa oração tem que ser uma oração de gratidão a Deus pelo que tem feito em nossas vidas. E a nossa oração tem que ser sempre uma oração que desejando o bem para o nosso próximo. Talvez você está sentado aí na tua casa agora e tem as pessoas aí do teu lado. Talvez você falou assim, eu já orei de manhã, orei no almoço, orei de manhã, orei pelo meu filho, orei pelo meu gato, orei pelas minhas plantas. Então eu queria que você fizesse o seguinte, ora pelo teu vizinho, ora pelas pessoas do teu prédio, pela casa do lado, ora pelas pessoas que você conhece, porque está muito confuso de entender na televisão o que está acontecendo. Então desliga a sua TV. Liga a sua TV com Deus. Liga a sua TV espiritual. Liga aquela TV que vem do alto, aquela que a sintonia nunca cai. Aquela que não depende de energia elétrica. Aquela que depende só do Espírito Santo falar com você à vontade dele. E nesse instante eu vou falar para você, levanta um clamor onde você está. Porque a oração, ela abre portas. A oração, ela é poderosíssima para que a gente vença o mal. A oração é uma ferramenta preciosa em nossas mãos. A oração nos liberta e transforma as nossas vidas. Nesse instante que você está orando aí, eu queria que você prestasse atenção em uma coisa. Talvez no fundo do teu coração, você está pensando assim, puxa vida, mas eu orei tanto por alguém e não mudou nada. Eu já orei tanto por uma pessoa e não mudou nada. Eu tenho orado muito, muito, muito por pessoas que eu gostaria de vê-las ou de volta caminhando com Deus, ou caminhando com Deus verdadeiramente, nem que seja pela primeira vez. Eu tenho orado por pessoas que nesse tempo, eu sei que pode acontecer alguma coisa, e Deus pode levar essa pessoa. E eu tenho um temor muito grande, porque eu gostaria muito de encontrar com essa pessoa lá no céu. Mas aí é a escolha dela, e você fala, então a tua oração não faz diferença nenhuma. Então você não é um justo, não tem mudado nada. A oração muda você. É você que muda. Porque se eu parar para pensar, eu nunca levantei tanto para orar por essas pessoas. Eu nunca levantei tanto para orar pelos meus amigos. Eu nunca levantei tanto para orar com os meus amigos. Nunca levantei 6 da manhã para fazer uma live com um amigo meu.
E eu tenho feito isso. Tenho conversado com os pastores, são meus amigos, tenho conversado com os coordenadores desse ministério, temos trocado palavras, temos orado e nos colocado diante de Deus. Se existe algo tremendo que a oração muda na sua vida, ela muda você, ela muda seu coração. Ela faz com que você se importe com as pessoas muito mais que você mesmo. Queria orar por você nesse instante, porque eu tenho certeza que a oração que eu vou fazer não vai mudar nada na sua casa. Não tenho poder nenhum, mas eu creio num Deus tremendo que transforma. Mas a oração que eu vou fazer agora vai mudar a minha vida, muito antes de mudar a sua. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pela vida das pessoas que estão nos assistindo, que estão aqui nessa sala conosco. Obrigado por esse tempo de comunhão. Obrigado porque os amigos mais preciosos que eu tenho na minha vida estão aqui nesse lugar, ó Pai. São pessoas incríveis que temem a Ti, Senhor. Se estivéssemos vivendo uma grande batalha física aqui, Senhor, esses são os homens que eu queria do meu lado, Senhor, pois são valentes, ó Pai, e são homens de Ti, Senhor. Nós estamos vivendo uma batalha espiritual, ó Pai, e eu creio na Tua palavra. Então temos orado a Ti, Senhor, para que o Senhor nos transforme, nos prepare, nos revista com a Tua armadura, Senhor, que possamos estar prontos para vencer o pecado que bate à nossa porta, que possamos estar prontos para vencer as mentiras que batem no nosso coração, ó Pai, que estejamos prontos para vencer o mal que tenta ocupar a nossa mente, que possamos crer cada dia mais que o Senhor é um Deus tremendo, um Deus transformador, que possamos acordar de manhã não apenas às 6, mas às 5, às 4, às 3, às 2, Senhor, e falar: Deus, a minha vida e o meu dia é Teu, Senhor. A minha família e tudo que eu tenho pertence a Ti. Eu posso olhar para a minha casa, Senhor, e falar: obrigado, pois eu tenho muito mais do que eu preciso, Senhor. Que eu possa olhar para os amigos que eu tenho, as pessoas à minha volta, e ver o quanto eles fazem falta na minha vida no dia a dia. Quantas vezes entramos num treino e saímos, ó Pai, e muitas vezes nem cumprimentamos quem está do nosso lado, Senhor. Quando treinamos juntos nessa igreja, oramos, ó Pai, e agradecemos a Ti, Senhor, pois eu sei quanto é importante as pessoas que estão ali. Nesse instante eu te peço, Senhor, visita a casa de cada um aqui, Senhor. Traz paz, Senhor, traz comunhão, traz a Tua presença. Que Teu Espírito Santo incomode o coração de cada um e o desejo de orar esteja cada vez mais forte. Porque orar, ó Pai, falar contigo muda a nossa vida, Senhor. É isso que oramos aqui e te agradecemos no precioso nome de Jesus. Amém, amém e amém.